Olá, sejam bem-vindos ao canal Leitura Compartilhada. Eu sou Juliana e hoje nós vamos ler mais uma parte do decreto número 3048, que aprova o regulamento da Previdência Social. É um decreto bem extenso, mas a gente vai lendo aos pouquinhos que não fica muito cansativo. Hoje nós vamos iniciar a leitura a partir do livro 2. Lembrando que eu baixei o decreto no site do Planalto em 25 de setembro de 2023. Livro 2 dos benefícios da Previdência Social. Título 1 dos regimes da Previdência Social. Artigo 6º. A Previdência Social compreende 1. O regime geral de previdência social e 2. Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e dos militares. Parágrafo único. O regime geral de previdência social garante a cobertura de todas as situações expressas no artigo 5º, exceto o de desemprego involuntário, observado o disposto no artigo 199-A, quanto ao direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Artigo 7º. A administração do regime geral de previdência social é atribuída ao Ministério da Previdência e Assistência Social, sendo exercida pelos órgãos e entidades a ele vinculados. Título 2 do Regime Geral de Previdência Social. Capítulo 1 dos beneficiários. Artigo 8º. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social as pessoas físicas classificadas como segurados e dependentes, nos termos das seções 1 e 2 deste capítulo. Seção 1 dos segurados. Artigo 9º. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. 1. Como empregado. A. Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. B. Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, na forma prevista em legislação específica, por prazo não superior a 180 dias, consecutivos ou não, prorrogável por até 90 dias, presta serviço para atender à necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviço de outras empresas. C. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado no exterior, em sucursal ou agência de empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede e administração no país. D. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, com maioria do capital votante pertencente à empresa constituída sob as leis brasileiras, que tenha sede e administração no país e cujo controle efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes no país ou de entidade de direito público interno. É aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. F. O brasileiro civil que trabalha para a União no exterior em organismos oficiais internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se amparado por regime próprio de previdência social. G. O brasileiro civil que presta serviços à União no exterior em repartições governamentais brasileiras,
lá domiciliado e contratado, inclusive auxiliar local de que tratam os artigos 56 e 57 da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006. Este, desde que, em razão de proibição legal, não possa filiar-se ao sistema previdenciário local. H. O bolsista ou estagiário que prestam serviços à empresa, em desacordo com a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. E o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou município, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. J. O servidor do Estado, Distrito Federal ou município, bem como das respectivas autarquias e fundações, ocupante de cargo efetivo, desde que, nessa qualidade, não esteja amparado por regime próprio de previdência social. L. O servidor contratado pela União, Estado, Distrito Federal ou município, bem como pelas respectivas autarquias e fundações, por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. M. O servidor da União, Estado, Distrito Federal ou município, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante de emprego público. N. Revogado. O. O escrevente e auxiliar contratados por titular de serviços notariais e de registro a partir de 21 de novembro de 1994, bem como aquele que optou pelo regime geral de previdência social em conformidade com a Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994. E P. Aquele em exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, desde que não seja vinculado a regime próprio de previdência social. Que o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. R. O trabalhador rural contratado por produtor rural, pessoa física, na forma do artigo 14-A da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, para o exercício de atividade de natureza temporária por prazo não superior a 2 meses, dentro do período de 1 ano. S. Aquele contratado como trabalhador intermitente para a prestação de serviços com subordinação, de forma não contínua, com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, em conformidade com o disposto no parágrafo 3º do artigo 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943. 2. Como empregado doméstico, aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal à pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos, por mais de 2 dias por semana. 3. Revogado. 4. Revogado. 5. Como contribuinte individual. A. A pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área contínua ou descontínua, superior a 4 módulos fiscais, ou quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais, ou atividade pesqueira ou extrativista, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos, ou ainda nas hipóteses dos parágrafos 8º e 23 deste artigo. B. A pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral, garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos,
com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. C. O ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. D. O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do Brasil, internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Desde que receba remuneração decorrente de trabalho da empresa. 1. O empregado individual e o titular da empresa individual de responsabilidade limitada, urbana ou rural. 2. O diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima. 3. O sócio de sociedade em nome coletivo. E 4. O sócio solidário, o sócio gerente, o sócio cotista e o administrador, quanto a este último, quando não for empregado em sociedade limitada, urbana ou rural. FGIH revogados. E o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou o administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração. J. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas, sem relação de emprego. L. A pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. M. O aposentado de qualquer regime previdenciário, nomeado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho, na forma dos incisos 2 do parágrafo 1º do artigo 111 ou 3 do artigo 115 ou do parágrafo único do artigo 116 da Constituição Federal, ou nomeado magistrado da Justiça Eleitoral, na forma dos incisos 2 do artigo 119 ou 3 do parágrafo 1º do artigo 120 da Constituição Federal. N. O cooperado de cooperativa de produção que, nesta condição, presta serviço à sociedade cooperativa mediante remuneração ajustada ao trabalho executado. E O. Revogado. P. O microempreendedor individual, MEI, de que tratam os artigos 18A e 18C da Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, que opte pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais. Que o médico participante do projeto Mais Médicos para o Brasil, instituído pela Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, exceto na hipótese de cobertura securitária específica estabelecida por organismo internacional ou filiação a regime de seguridade social em seu país de origem, com o qual a República Federativa do Brasil mantém acordo de seguridade social. R. O médico em curso de formação no âmbito do programa Médicos pelo Brasil, instituído pela Lei nº 13.958, de 18 de dezembro de 2019. 6. Como trabalhador avulso, aquele que a. Sindicalizado ou não, preste serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas ou equiparados, sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, nos termos do disposto na Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, ou do sindicato da categoria, assim considerados. 1. O trabalhador que exerça
atividade portuária de capatazia, estiva, conferência e conserto de carga e vigilância de embarcação e bloco. 2. O trabalhador de estiva de mercadorias de qualquer natureza, inclusive carvão e minério. 3. O trabalhador em alvarenga, embarcação para carga e descarga de navios. 4. O amarrador de embarcação. 5. O ensacador de café, cacau, sal e similares. 6. O trabalhador na indústria de extração de sal. 7. O carregador de bagagem em porto. 8. O prático de barra em porto. 9. O guindasteiro. E 10. O classificador, o movimentador e o empacotador de mercadorias em portos. E B. Exerça atividades de movimentação de mercadorias em geral nos termos do disposto na Lei nº 12.023, de 27 de agosto de 2009, em áreas urbanas ou rurais, sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do sindicato da categoria, por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho, nas atividades de 1. Cargas e descargas de mercadorias a granel e ensacados, costura, pesagem, embalagem, enlonamento, ensaque, arrasto, posicionamento, acomodação, reordenamento, reparação de carga, amostragem, arrumação, remoção, classificação, empilhamento, transporte com empilhadeiras, paletização, ova e desova de vagões, carga e descarga em feiras livres e abastecimento de lenha em secadores e caldeiras. 2. Operação de equipamentos de carga e descarga. E 3. Pré-limpeza e limpeza e locais necessários às operações ou à sua continuidade. C, D, E, F, G, H, I, J, revogados. 7. Como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros na condição de a. Produtor, seja ele proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais que explore atividade. 1. Agropecuária em área contínua ou não, de até 4 módulos fiscais, ou 2. De seringueiro ou extrativista vegetal na coleta e extração, de modo sustentável, de recursos naturais renováveis e faça dessas atividades o principal meio de vida. B. Pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. E C. Cônjuge ou companheiro, bem como o filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado do segurado de que tratam as alíneas A e B deste inciso, que comprovadamente tenham participação ativa nas atividades rurais ou pesqueiras artesanais, respectivamente, do grupo familiar. Parágrafo 1º. O aposentado pelo regime geral de previdência social, que voltar a exercer atividade abrangida por este regime, é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata este regulamento. Parágrafo 2º. Considera-se diretor empregado aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja contratado ou promovido para cargo de direção das sociedades anônimas, mantendo as características inerentes à relação de emprego. Parágrafo 3º. Considera-se diretor não empregado aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja eleito por Assembleia Geral dos Acionistas, para cargo de direção das sociedades anônimas, não mantendo as características inerentes à relação de emprego. Parágrafo 4º.
Entende-se por serviço prestado em caráter não eventual aquele relacionado direta ou indiretamente com as atividades normais da empresa. Artigo 5º. Entende-se como regime de economia familiar a atividade que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, e exercida em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Parágrafo 6º. Entende-se como auxílio eventual de terceiros o que é exercido ocasionalmente em condições de mútua colaboração, não existindo subordinação nem remuneração. Parágrafo 7º. Para efeito do disposto na linha A do inciso 6 do caput, entende-se por 1. Capatazia, a atividade de movimentação de mercadorias nas instalações dentro do porto, compreendidos o recebimento, a conferência, o transporte interno, a abertura de volumes para a conferência aduaneira, a manipulação, a arrumação e a entrega e o carregamento e a descarga de embarcações, quando efetuadas por aparelhamento portuário. 2. Estiva, atividade de movimentação de mercadorias nos convéses ou nos porões das embarcações principais ou auxiliares, incluindo transbordo, arrumação, peação e despiação, bem como o carregamento e a descarga das mesmas, quando realizados com equipamentos de bordo. 3. Conferência de carga, a contagem de volumes, anotações de suas características, procedência ou destino, verificação do estado das mercadorias, assistência à pesagem, conferência do manifesto e demais serviços correlatos nas operações de carregamento e descarga de embarcações. 4. Conserto de carga, o reparo e a restauração das embalagens de mercadoria nas operações de carregamento e descarga de embarcações, reembalagem, marcação, remarcação, carimbagem, etiquetagem, abertura de volumes para vistoria e posterior recomposição. 5. Vigilância de embarcações, a atividade de fiscalização da entrada e saída de pessoas a bordo das embarcações atracadas ou fundeadas ao largo, bem como da movimentação de mercadorias dos portalós, rampas, porões, convéses, plataformas e em outros locais da embarcação. E 6. Loco, a atividade de limpeza e conservação de embarcações mercantes e de seus tanques, incluindo batimento de ferrugem, pintura, reparo de pequena monta e serviços correlatos. Parágrafo 8º. Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de 1. Benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício da Previdência Social. 1A. Benefício concedido ao segurado qualificado como segurado especial, independentemente do valor. 2. Benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar, instituído nos termos do inciso 3 do parágrafo 18 deste artigo. 3. Exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no parágrafo 22. 4. Exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais. 5. Exercício de mandato de vereador do município onde desenvolve atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída exclusivamente por segurados especiais, observado o disposto no parágrafo 22 deste artigo. 6.
parceria ou meação outorgada na forma e condição estabelecidos no inciso 1 do parágrafo 18 deste artigo. 7. Atividade artesanal, desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que, neste caso, a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. E 8. Atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Parágrafo 9º. Para os fins previstos nas alíneas A e B do inciso 5 do caput, entende-se que a pessoa física, proprietária ou não, explora a atividade através de prepostos quando, na condição de parceiro outorgante, desenvolve atividade agropecuária, pesqueira ou de extração de minerais por intermédio de parceiros e meeiros. Parágrafo 10. O dirigente sindical mantém durante o exercício do mandato o mesmo enquadramento do regime geral de previdência social diante da investidura do cargo. Parágrafo 11. O magistrado da Justiça Eleitoral, nomeado na forma do inciso 2 do artigo 119 ou 3 do parágrafo 1º do artigo 120 da Constituição Federal, mantém o mesmo enquadramento do regime geral de previdência social diante da investidura do cargo. Parágrafo 12. O exercício de atividade remunerada sujeita à filiação obrigatória ao regime geral de previdência social. Parágrafo 13. Aquele que exerce concomitantemente mais de atividade remunerada sujeita ao RGPS é obrigatoriamente filiado no referido regime em relação a cada uma dessas atividades, observado o disposto no inciso 3 do caput do artigo 214. Parágrafo 14. Considera-se pescador artesanal aquele que, individualmente ou em regime de economia familiar, faz da pesca sua profissão habitual ou meio principal de vida, desde que 1. Não utilize embarcação ou 2. Utilize embarcação de pequeno porte, nos termos da Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009. 3. Revogado. Parágrafo 14-A. Considera-se assemelhado ao pescador artesanal aquele que realiza atividade de apoio à pesca artesanal, exceto trabalhos de confecção e de reparos de artes e petrechos de pesca e de reparos em embarcações de pequeno porte, ou atuando no processo do produto da pesca artesanal. Parágrafo 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas J e L do inciso 5 do caput, entre outros. 1. Aquele que trabalha como condutor autônomo de veículo rodoviário, inclusive como taxista ou motorista de transporte remunerado privado individual de passageiros, ou como operador de trator, máquina de terraplanagem, colheitadeira e assemelhados, sem vínculo empregatício. 2. Aquele que exerce atividade de auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei nº 6.094, de 30 de agosto de 1974. 3. Aquele que, pessoalmente, por conta própria e a seu risco, exerce pequena atividade comercial em via pública ou de porta em porta, como comerciante ambulante, nos termos da Lei nº 6.586, de 6 de novembro de 1978. 4. O trabalhador associado à cooperativa que, nessa qualidade, presta serviços a terceiros. 5. O membro de conselho fiscal de sociedade por ações. 6. Aquele que presta serviço de natureza não contínua, por conta própria, à pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos, até 2 dias por semana. 7.
o notário ou tabelião e oficial de registros ou registrador, titular de cartório, que detém a delegação do exercício da atividade notarial e de registro não remunerados pelos cofres públicos admitidos a partir de 21 de novembro de 1994. 8. Aquele que, na condição de pequeno feirante, compra para revenda produtos hortifrutigranjeiros ou assemelhados. 9. A pessoa física que edifica a obra de construção civil. 10. O médico residente de que trata a Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981. 11. O pescador que trabalha em regime de parceria, meação ou arrendamento em embarcação de médio ou grande porte, nos termos da Lei nº 11.959, de 2009. 12. O incorporador de que trata o artigo 29 da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1974. 13. O bolsista da Fundação Habitacional do Exército, contratado em conformidade com a Lei nº 6.855, de 18 de novembro de 1980. 14. O árbitro e seus auxiliares que atuam em conformidade com a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998. 15. O membro de conselho tutelar de que trata o artigo 132 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, quando remunerado. 17. O interventor, o liquidante, o administrador especial e o diretor fiscal de instituição financeira, empresa ou entidade referida no parágrafo 6º do artigo 201. 17. O transportador autônomo de cargas e o transportador autônomo de cargas auxiliar, nos termos do disposto na Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007. 18. O repentista de que trata a Lei nº 12.198, de 14 de janeiro de 2010, desde que não se enquadre na condição de empregado prevista no inciso 1 do caput em relação à referida atividade. E 19. O artesão de que trata a Lei nº 13.180, de 22 de outubro de 2015, desde que não se enquadre em outras categorias de segurado obrigatório do RGPS em relação à referida atividade. Parágrafo 16. Aplica-se o disposto na linha I do inciso 1 do caput ao ocupante de cargo de ministro de Estado, de secretário estadual, distrital ou municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial, e fundações. Parágrafo 17, revogado. Parágrafo 18. Não descaracteriza a condição de segurado especial. 1. Outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, até 50% de imóvel rural cuja área total, contínua ou descontínua, não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continue a exercer a respectiva atividade individualmente ou em regime de economia familiar. 2. A exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano. 3. A participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural, em regime de economia familiar. 4. A participação como beneficiário ou integrante de grupo familiar que tenha algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo. 5. A utilização pelo próprio grupo familiar de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal na exploração da atividade, de acordo com o disposto no parágrafo 25. E 6. A associação, a cooperativa agropecuária ou de crédito rural.
7. A incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, sobre o produto das atividades desenvolvidas, nos termos do disposto no inciso 8 e 8. A participação do segurado especial em sociedade empresária ou em sociedade simples, ou a sua atuação como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos do disposto da Lei Complementar número 123 de 2006, desde que mantido o exercício da sua atividade rural na forma prevista no inciso 7 do caput e no parágrafo 5º, a pessoa jurídica seja composta apenas por segurados especiais e sediada no mesmo município ou em município limítrofe, aquele em que ao menos um deles desenvolva suas atividades. Parágrafo 19. Os segurados de que trata o artigo 199-A terão identificação específica nos registros da Previdência Social. Parágrafo 20. Para os fins desse artigo, considera-se que o segurado especial reside em aglomerado urbano ou rural, próximo ao imóvel rural onde desenvolve atividade, quando resida no mesmo município de situação do imóvel onde desenvolve atividade rural ou em município contíguo ao que desenvolve atividade rural. Parágrafo 21. O grupo familiar poderá utilizar-se de empregado contratado por prazo determinado, inclusive daquele referido na linha R do inciso 1 do caput, ou de trabalhador de que trata a linha J do inciso 5 do caput, à razão de, no máximo, 120 pessoas por dia no mesmo ano civil, em períodos corridos ou intercalados, ou ainda por tempo equivalente em horas de trabalho, à razão de 8 horas por dia e 44 horas por semana, hipóteses em que períodos de afastamento em decorrência de percepção de auxílio por incapacidade temporária não serão computados. Parágrafo 22. O disposto nos incisos 3, 5 do parágrafo 8º e no inciso 8 do parágrafo 18 não dispensará o recolhimento da contribuição devida em relação ao exercício das atividades de que tratam os referidos incisos. Parágrafo 23. O segurado especial fica excluído desta categoria. 1. A contar do primeiro dia do mês em que a. Deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso 7 do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no artigo 13, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso 1 do parágrafo 18 deste artigo. B. Se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do regulamento da Previdência Social, exceto nas hipóteses previstas nos incisos 3, 5, 7 e 8 do parágrafo 8º e no inciso 8 do parágrafo 18, sem prejuízo do disposto no artigo 3. C. Se tornar segurado obrigatório de outro regime previdenciário, ou D, na hipótese de descumprimento do disposto no inciso 8 do parágrafo 18, 1. Participar de sociedade empresária ou de sociedade simples, ou 2. Atuar como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada, ou 2. A contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite de a. Utilização de trabalhadores, nos termos do parágrafo 21 deste artigo, b. Dias em atividade remunerada, estabelecidos no inciso 3 do parágrafo 8º deste artigo, e c. Dias de hospedagem, a que se refere o inciso 2 do parágrafo 18 desse artigo. Parágrafo 24. Aplica-se o disposto na linha A do inciso 5 do caput desse artigo ao cônjuge ou companheiro do produtor que participe da atividade rural por este explorada. Parágrafo 25.
Considera-se processo de beneficiamento ou industrialização artesanal aquele realizado diretamente pelo próprio produtor rural, pessoa física, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 200, desde que não esteja sujeito à incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI. Parágrafo 26. É considerado MEI o empresário individual a que se refere o artigo 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, que tenha oferido receita bruta no ano calendário anterior até 36.000 optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática de recolhimento mencionada na linha P do inciso 5 do caput. Parágrafo 26. É considerado microempreendedor individual, MEI, o empresário individual a que se refere o artigo 966 da Lei nº 10.406 de 2002, Código Civil, ou o empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural, que tenha oferido receita bruta no ano calendário imediatamente anterior até o limite estabelecido no artigo 18-A da Lei Complementar 123 de 2006, que tenha optado pelo Simples Nacional e não esteja impedido de optar pela sistemática de recolhimento a que se refere a linha P do inciso 5 do caput. Parágrafo 27. O vínculo empregatício mantido entre cônjuges ou companheiros não impede o reconhecimento da qualidade de segurado do empregado, excluído o doméstico, observado o disposto no artigo 19b. Artigo 10. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou militar da União, Estado, Distrito Federal ou município, bem como das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência social, consubstanciado neste regulamento, desde que amparados por regime próprio de previdência social. Parágrafo 1º. Caso o servidor ou militar, amparados por regime próprio de previdência social, sejam requisitadas para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação nessa condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas as regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição. Parágrafo 2º. Caso o servidor ou militar venha a exercer concomitantemente uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de previdência social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades. Parágrafo 3º. Entende-se por regime próprio de previdência social o que assegura pelo menos as aposentadorias e pensão por morte previstas no artigo 40 da Constituição Federal. Artigo 11. É segurado facultativo um maior de 16 anos de idade que se filiar ao regime geral de previdência social mediante contribuição, na forma do artigo 199, desde que não esteja exercendo atividade remunerada, que enquadre como segurado obrigatório da Previdência Social. Parágrafo 1º. Podem filiar-se facultativamente, entre outros: 1. Aquele que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico, no âmbito de sua residência. 2. O síndico de condomínio, quando não remunerado. 3. O estudante. 4. O brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior. 5. Aquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência Social. 6. O membro de conselho tutelar de que trata o artigo 132 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, quando não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. 7. O estagiário que preste serviço à empresa nos termos do disposto na Lei nº 11.788, de 2008. 8. O bolsista que se dedique em tempo integral à pesquisa, curso de especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado no Brasil ou no exterior, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. 9. O presidiário que não exerce atividade remunerada
nem esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. 10. O brasileiro residente domiciliado no exterior. 11. O segurado recolhido à prisão sob regime fechado ou semiaberto, que nessa condição preste serviço dentro ou fora da unidade penal a uma ou mais empresas, com ou sem intermediação da organização carcerária ou entidade afim, ou que exerce atividade artesanal por conta própria. 12. O atleta beneficiário do Bolsa Atleta, não filiado a regime próprio de previdência social ou não enquadrado em uma das hipóteses previstas no artigo 9º. Parágrafo 2º. É vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência social, salvo na hipótese de afastamento sem vencimento e desde que não permita, nessa condição, contribuição ao respectivo regime próprio. Parágrafo 3º. A filiação na qualidade de segurado facultativo representa ato volitivo, gerando efeito somente a partir da inscrição e do primeiro recolhimento, não podendo retroagir e não permitindo o pagamento de contribuições relativas a competências anteriores à data da inscrição, ressalvado o parágrafo 3º do artigo 28. Parágrafo 4º. Após inscrição, o segurado facultativo somente poderá recolher contribuições em atraso quando não tiver ocorrido perda da qualidade de segurado, conforme o disposto no inciso 6 do artigo 3. Parágrafo 5º. O segurado poderá contribuir facultativamente durante os períodos de afastamento ou de inatividade, desde que não receba remuneração nesses períodos e não exerça outra atividade que o vincule ao RGPS ou a regime próprio de previdência social. Artigo 12. Consideram-se: 1. Empresa. A firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e as entidades da administração pública direta, indireta e fundacional. E 2. Empregador doméstico, aquele que admite a seu serviço, mediante remuneração sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Parágrafo único. Equiparam-se a empresa para os efeitos desse regulamento. 1. O contribuinte individual em relação a assegurado que lhe presta serviço. 2. A cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, inclusive a missão diplomática e a repartição consular de carreiras estrangeiras. 3. O operador portuário e o órgão gestor de mão de obra de que trata a Lei nº 12.815 de 2013. E 4. O proprietário ou dono de obra de construção civil, quando pessoa física, em relação a segurado que lhe presta serviço. Subseção única: da manutenção e da perda da qualidade de segurado. Artigo 13. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuição. 1. Sem limite de prazo, o segurado que estiver em gozo de benefício, exceto na hipótese de auxílio-acidente. 2. Até 12 meses após a cessação de benefício por incapacidade ou das contribuições, observado o disposto no parágrafo 7º e 8º e no artigo 19-e. 3. Até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. 4. Até 12 meses após o livramento, o segurado detido ou recluso. 5. Até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. E 6. Até 6 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. Parágrafo 1º. O prazo do inciso 2 será prorrogado para até 24 meses, se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais, sem interrupção, que acarrete a perda da qualidade do segurado. Parágrafo 2º. O prazo do inciso 2 ou do parágrafo 1º será acrescido de 12 meses para o segurado desempregado,
desde que, comprovada essa situação, o registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e Emprego. Parágrafo 3º. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social. Parágrafo 4º. Aplica-se o disposto no inciso 2 do caput, no parágrafo 1º, ao segurado que se desvincular de regime próprio de previdência social. Parágrafo 5º. A perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão das aposentadorias por tempo de contribuição e especial. Parágrafo 6º. Aplica-se o disposto no parágrafo 5º à aposentadoria por idade, desde que o segurado conte com, no mínimo, o número de contribuições mensais exigido para efeito de carência na data de requerimento do benefício. Parágrafo 7º. Para o contribuinte individual, o período de manutenção da qualidade de segurado inicia-se no primeiro dia do mês subsequente ao da última contribuição com valor igual ou superior ao salário mínimo. Parágrafo 8º. O segurado que receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição somente manterá a qualidade de segurado se efetuar os ajustes de complementação, utilização e agrupamento a que se referem o parágrafo 1º do artigo 19-E e o parágrafo 27-A do artigo 216. Artigo 14. O reconhecimento da perda da qualidade de segurado no termo final dos prazos fixados no artigo 13 ocorrerá no dia seguinte ao do vencimento da contribuição do contribuinte individual relativa ao mês imediatamente posterior ao término daqueles prazos. Artigo 15. Revogado. Seção 2. Dos dependentes. Artigo 16. São beneficiários do regime geral de previdência social na condição de dependentes do segurado: 1. O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos de idade ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. 2. Os pais ou 3. O irmão não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos de idade ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Parágrafo 1º. Os dependentes de uma mesma classe concorrem em igualdade de condições. Parágrafo 2º. A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações das classes seguintes. Parágrafo 3º. Equiparam-se a filho, na condição de dependente de que trata o inciso 1 do caput, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no parágrafo 3º do artigo 22. Parágrafo 4º. O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do segurado mediante a apresentação de termo de tutela. Parágrafo 5º. Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que mantém a união estável com o segurado ou segurada. Parágrafo 6º. Considera-se união estável aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre pessoas, estabelecida com a intenção de constituição de família, observado o disposto no parágrafo do artigo 1723 da Lei nº 10.406 de 2002, Código Civil, desde que comprovado o vínculo na forma estabelecida no parágrafo 3º do artigo 22. Parágrafo 6º-A. As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior aos 24 meses anteriores à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 143. Parágrafo 7º. A dependência econômica das pessoas de que trata o inciso 1 é presumida e a das demais deve ser comprovada. Parágrafo 8º. Para fins do disposto na linha C do inciso 5 do caput do artigo 114, em observância ao requisito previsto no parágrafo 6º-A, deverá ser
apresentado ainda início de prova material que comprove união estável pelo período mínimo de 2 anos antes do óbito do segurado. Parágrafo 9. Será excluído definitivamente da condição de dependente aquele que tiver sido condenado criminalmente por sentença transitada em julgado como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso ou de tentativa deste crime cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. Artigo 17. A perda da qualidade de dependente ocorre: 1. Para o cônjuge, pelo divórcio ou pela separação judicial ou de fato, enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos, pela anulação do casamento, pelo óbito ou por sentença judicial transitada em julgado. 2. Para a companheira ou companheiro, pela cessação da união estável com segurado ou segurada, enquanto não lhe for garantida a prestação de alimentos. 3. Ao completar 21 anos de idade para filho, o irmão. Ao completar 21 anos de idade para o filho, o irmão, o enteado ou menor tutelado, ou nas seguintes hipóteses, se ocorridas anteriormente a esta idade: A. Casamento. B. Início do exercício de emprego público efetivo. C. Constituição de estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tem economia própria. Ou D. Concessão de emancipação pelos pais, ou por um deles, na falta do outro, por meio de instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença judicial, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos e é revogado. 4. Para os dependentes em geral: A. Pela cessação da invalidez ou da deficiência intelectual, mental ou grave, ou B. Pelo falecimento. Parágrafo 1º. O filho, o irmão, o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos três últimos, se inválidos ou se tiverem deficiência intelectual, mental ou grave, não perderão a qualidade de dependentes, desde que a invalidez ou deficiência intelectual, mental ou grave tenha ocorrido antes de uma das hipóteses previstas no inciso 3 do caput. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no parágrafo 1º, a data de início da invalidez ou da deficiência intelectual, mental ou grave será estabelecida pela Perícia Médica Federal. Seção 3. Das inscrições. Subseção 1. Do segurado. Artigo 18. Considera-se inscrição de segurado para os efeitos da Previdência Social o ato pelo qual o segurado é cadastrado no RGPS por meio da comprovação dos dados pessoais da seguinte forma: 1. Empregado. Pelo empregador, por meio da formalização do contrato de trabalho e a partir da obrigatoriedade do uso do sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. É social, instituído pelo Decreto número 8.373, de 11 de dezembro de 2014, ou do sistema que venha substituí-lo por meio do registro contratual eletrônico realizado nesse sistema. 2. Trabalhador avulso. Pelo cadastramento e pelo registro no órgão gestor de mãos de obra, no caso de trabalhador portuário, ou no sindicato, no caso de trabalhador não portuário, e a partir da obrigatoriedade do uso do E-Social ou do sistema que venha substituí-lo por meio do cadastramento e do registro eletrônico realizado nesse sistema. 3. Empregado doméstico. Pelo empregador, por meio do registro contratual eletrônico realizado no E-Social. 4. Contribuinte individual. A. Por ato próprio, por meio do cadastramento de informação para identificação e reconhecimento da atividade, hipótese em que o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, poderá solicitar a apresentação de documento que comprove o exercício da atividade declarada. B.
pela cooperativa de trabalho ou pela pessoa jurídica a quem preste serviço, no caso de cooperados ou contratados, respectivamente, se ainda não inscrito no RGPS, e C, pelo MEI, por meio do sítio eletrônico do Portal do Empreendedor. 5. Segurado especial, preferencialmente pelo titular do grupo familiar que se enquadre em uma das condições previstas no inciso 7 do caput do artigo 9º, hipótese em que o INSS poderá solicitar a apresentação de documento que comprove o exercício da atividade declarada, observado o disposto no artigo 19d e 6. Segurado facultativo, por ato próprio, por meio do cadastramento de informações pessoais que permitam a sua identificação, desde que não exerça a atividade que o enquadre na categoria de segurado obrigatório. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. A inscrição do segurado em qualquer categoria mencionada nesse artigo exige a idade mínima de 16 anos. Parágrafo 3º. Todo aquele que exercer concomitantemente mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral de previdência social será obrigatoriamente inscrito em relação a cada uma delas. Parágrafo 4º. Revogado. Parágrafo 5º. Presentes os pressupostos da filiação, admite-se inscrição pós-mortem do segurado especial. Parágrafo 5º-A. Na hipótese prevista no parágrafo 5º, caso não seja comprovada a condição de segurado especial, deverá ser atribuído o número de inscrição do trabalhador, NIT, especificamente para fins de requerimento do benefício previdenciário. Parágrafo 5º-B. Não será admitida inscrição pós-mortem de segurado contribuinte individual e nem de segurado facultativo. Parágrafo 6º. A comprovação dos dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis à caracterização do segurado poderá ser exigida pelo INSS, a qualquer tempo, para fins de atualização cadastral, inclusive para a concessão de benefício. Parágrafo 7º. A inscrição do segurado especial será feita de forma a vinculá-lo ao seu grupo familiar e conterá, além das informações pessoais. 1. A identificação da propriedade em que é desenvolvida a atividade e a informação de a que título ela é ocupada. 2. A informação sobre a residência ou não do segurado na propriedade em que é desenvolvida a atividade e, em caso negativo, sobre o município onde reside. E 3. Quando for o caso, a identificação e inscrição da pessoa responsável pelo grupo familiar. Parágrafo 8º. O segurado especial integrante de grupo familiar que não seja proprietário do imóvel rural ou da embarcação em que desenvolve sua atividade deve informar, no ato da inscrição, conforme o caso, o nome e o CPF do parceiro ou meeiro outorgante, arrendador, comodante ou assemelhado. Parágrafo 9º. A identificação do trabalhador no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, poderá ser feita 1. Pelo NIT, único, pessoal e intransferível, independentemente de alterações de categoria profissional, ou 2. Pelo Cadastro de Pessoas Físicas. Pelo Cadastro de Pessoas Físicas, CPF. Parágrafo 10. Ao segurado cadastrado no Programa de Integração Social, PIS, no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, ou no Número de Identificação Social, NIS, não caberá novo cadastramento. Artigo 19. Os dados constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, relativos a vínculos, remunerações e contribuições valem como prova de filiação à Previdência Social, tempo de contribuição e salários de contribuição. Parágrafo 1º. O segurado poderá solicitar, a qualquer tempo, a inclusão, a exclusão, a ratificação
ou a retificação de suas informações constantes no CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes, conforme critérios definidos pelo INSS, independentemente de requerimento de benefício, exceto na hipótese prevista no artigo 142, observado o disposto nos artigos 19b e artigo 19c. Parágrafo 2º. Informações inseridas extemporaneamente no CNIS, independentemente de serem inéditas ou retificadoras, de dados anteriormente informados, somente serão aceitas se corroboradas por documentos que comprovem a sua regularidade na forma prevista do artigo 19b. Parágrafo 3º. Respeitadas as definições vigentes sobre a procedência e a origem das informações, considera-se extemporânea a inserção de dados. 1. Relativos à data de início de vínculo empregatício, após o último dia do 5º mês subsequente ao mês da data da admissão do segurado. 2. Relativos à remuneração de trabalhador avulso ou contribuinte individual que preste serviços à empresa ou equiparado após o último dia do 5º mês subsequente ao mês da data da prestação de serviço pelo segurado. Ou 3. Relativos à contribuição sempre que o recolhimento tiver sido feito sem a observância do disposto em lei. Parágrafo 4º. A extemporaneidade de que trata o parágrafo 3º poderá ser desconsiderada depois de decorrido o prazo de 1 ano, contado da data de inserção das informações relativas a vínculos e remunerações, conforme critérios definidos pelo INSS. 1, 2 e 3 revogados. Parágrafo 5º. Ato do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia poderá reduzir ou ampliar os prazos previstos nos parágrafos 3º e 4º. Parágrafo 6º. O INSS poderá definir critérios para apuração das informações constantes na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, GFIP, ou do instrumento que venha a substituí-la, que ainda não tiver sido processada, e para recebimento de informações relativas a situações cuja regularidade dependa do cumprimento de critério estabelecido em lei. Parágrafo 7º. Para os fins de que trata os parágrafos 2º e 6º, o INSS e a DataPrev adotarão as providências necessárias para que as informações constantes no CNIS, sujeitas à comprovação, sejam identificadas e destacadas dos demais registros. Parágrafo 8º. Para o exercício de suas competências, o INSS terá acesso às informações do segurado relativas aos períodos em que tenha sido registrada deficiência leve, moderada ou grave, identificada em decorrência de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, para fins de reconhecimento e manutenção de direitos. Parágrafo 9º. Constarão no CNIS as informações dos segurados e beneficiários dos regimes próprios de previdência social para fins de verificação das situações previstas neste regulamento que impactem no reconhecimento de direitos e na concessão e no pagamento de benefícios pelo RGPS. Parágrafo 10º. O empregado com contrato de trabalho intermitente terá identificação específica e instrumento de prestação de informações da Previdência Social, de forma a permitir a identificação dos períodos de prestação de serviços e dos períodos de inatividade. Parágrafo 11º. A partir da obrigatoriedade do uso do E-Social ou do sistema que venha substituí-lo, será observado para o segurado. 1. Empregado e empregado doméstico. Os requisitos eletrônicos gerados pelo E-Social equivalerão às anotações relativas ao contrato de trabalho, definidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, que serão incorporados no CNIS e a carteira
e a carteira de trabalho digital. 2. Trabalhador avulso. Os registros eletrônicos gerados pelo e-social substituirão as informações relativas ao registro e às remunerações do trabalhador avulso portuário previstas no inciso 2 do caput do artigo 32 e no parágrafo 2º do artigo 33 da Lei nº 12.815 de 2013, e aquelas relativas ao trabalhador avulso não portuário previstas no artigo 4º da Lei nº 12.023 de 2009, que serão incorporados ao CNIS. 3. Contribuinte individual que preste serviços conforme o disposto no parágrafo 20 do artigo 216. Os registros eletrônicos gerados pelo e-social substituirão as informações prestadas sobre os valores da remuneração na forma prevista no parágrafo 21 do artigo 216, que serão incorporados ao CNIS. E 4. Contribuinte individual que preste serviço à empresa ou equiparado a partir de abril de 2003, conforme o disposto no artigo 4º da Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003. Os registros eletrônicos gerados pelo e-social substituirão as informações prestadas sobre os valores da remuneração e do desconto feito a título de contribuição previdenciária, conforme previsto no inciso 7 do caput do artigo 216, que serão incorporados ao CNIS. Parágrafo 12. Os recolhimentos efetuados na época apropriada, constantes no CNIS, serão reconhecidos automaticamente, observados a contribuição mínima mensal e o disposto no artigo 19-E, dispensada a comprovação do exercício da atividade. Artigo 19-A. Para fins de benefícios de que trata este regulamento, os períodos de vínculos que corresponderem a serviços prestados na condição de servidor estatutário somente serão considerados mediante a apresentação de certidão de tempo de contribuição fornecida pelo órgão público competente, salvo se o órgão de vinculação do servidor não tiver instituído regime próprio de previdência social. Artigo 19-B. Na hipótese de não constarem no CNIS as informações sobre atividade, vínculo, remuneração ou contribuições, ou de haver dúvidas sobre a regularidade das informações existentes, o período somente será confirmado por meio da apresentação de documentos contemporâneos dos fatos a serem comprovados, com menção às datas de início e de término, e, quando se tratar de trabalhador avulso, a duração do trabalho e a condição em que tiver sido prestada a atividade. Parágrafo 1º. Além dos dados constantes no CNIS, a que se refere o artigo 19, observada a forma de filiação do trabalhador ao RGPS, os seguintes documentos serão considerados para fins de comprovação do tempo de contribuição de que trata o caput, desde que contemporâneos aos fatos a serem comprovados. 1. Carteira profissional ou carteira de trabalho e previdência social. 2. Contrato individual de trabalho. 3. Contrato de trabalho por pequeno prazo, na forma prevista no parágrafo 3º do artigo 14-A da Lei nº 5.889, de 1973. 4. Carteira de férias. 5. Carteira sanitária. 6. Caderneta de matrícula. 7. Caderneta de contribuição dos extintos institutos de aposentadoria e pensões. 8. Caderneta de inscrição pessoal visada. A. Pela Capitania dos Portos. B. Pela Superintendência do Desenvolvimento da Pesca. Ou C. Pelo Departamento Nacional de Obras contra a Seca. 9. Declaração da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia. 10. Certidão de inscrição em órgão de fiscalização profissional, acompanhada de documento que comprove o exercício da atividade. 11. Contrato social, acompanhado do seu distrato e, quando for o caso, ata de Assembleia Geral e registro de empresário. 12. Certificado de sindicato
ou órgão gestor de mão de obra que agrupe trabalhadores avulsos. 13. Extrato de recolhimento do FGTS e 14. Recibos de pagamento. Parágrafo 2º. Os documentos necessários à atualização do CNIS e análise de requerimentos de benefícios e serviços poderão ser apresentados em cópia simples, em meio físico ou eletrônico, dispensada sua autenticação, exceto nas hipóteses em que haja previsão legal expressa e de dúvida fundada quanto à autenticidade ou integridade do documento, ressalvada a possibilidade de o INSS exigir, a qualquer tempo, os documentos originais para fins do disposto no artigo 179, situação em que o responsável pela apresentação das cópias ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis. Parágrafo 3º. Caso os documentos apresentados não sejam suficientes para a comprovação de atividade, vínculo ou remunerações, esses poderão ser corroborados por pesquisa na forma prevista no parágrafo 5º ou justificação administrativa, conforme o caso. Parágrafo 4º. Na falta de documento contemporâneo, podem ser aceitas declarações do empregador ou de seu preposto, atestado de empresa ainda existente ou certificado de certidão de entidade oficial dos quais constem os dados previstos no caput, desde que extraídos de registros existentes que serão confirmados pelo INSS na forma prevista no parágrafo 5º, exceto se fornecidas por órgão público. Parágrafo 5º. A empresa disponibilizará o servidor designado por dirigente do INSS as informações e os registros de que dispuser relativamente assegurado a seu serviço e previamente identificado para fins de instrução ou revisão de processo de reconhecimento de direitos e outorga de benefícios do RGPS e para inclusão, exclusão, ratificação ou retificação das informações constantes no CNIS, conforme critérios definidos pelo INSS, independentemente de requerimento de benefício. Parágrafo 6º. Somente serão exigidos certidões ou documentos expedidos por órgãos públicos quando não for possível sua obtenção diretamente do órgão da entidade responsável pela base de dados oficiais. Parágrafo 7º. Serão realizados exclusivamente pela Secretaria Estadual da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia, os acertos de 1. Inclusão de recolhimento, alterações de valor autenticado ou data de pagamento da guia da Previdência Social ou do documento que venha substituí-la. 2. Transferência de contribuição com identificador de pessoa jurídica ou equiparada para o CNIS. E 3. Inclusão da contribuição liquidada por meio de parcelamento. Artigo 19c. Considera-se tempo de contribuição o tempo correspondente aos períodos para os quais tem havido contribuição obrigatória ou facultativa ao RGPS, dentre outros, o período 1. De contribuição efetuada por segurado que tenha deixado de exercer atividade remunerada, que o enquadrasse como segurado obrigatório da Previdência Social. 2. Em que a segurada tenha recebido salário maternidade. 3. De licença remunerada, desde que tenha havido desconto de contribuições. 4. Em que o segurado tenha sido colocado em disponibilidade remunerada pela empresa, desde que tenha havido desconto de contribuições. 5. De atividade patronal ou autônoma, exercida anteriormente à vigência da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960, desde que tenha sido indenizado conforme o disposto no artigo 122. 6. De atividade na condição de empregador rural, desde que tenha havido contribuição na forma prevista na Lei nº 6.260, de 6 de novembro de 1975, e indenização do período anterior, conforme o disposto no artigo 122. 7. De exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, desde que tenha havido contribuição
na época apropriada e este não tenha sido contado para fins de aposentadoria por outro regime de previdência social. 8. De licença, afastamento ou inatividade sem remuneração do segurado empregado, inclusive o doméstico e o intermitente, desde que tenha havido contribuição na forma prevista no parágrafo 5º do artigo 11. E 9. Em que o segurado contribuinte individual e o segurado facultativo tenham contribuído na forma prevista do artigo 199-A, observado o disposto em seu parágrafo 2º. Parágrafo 1º. Será computado o tempo intercalado de recebimento de benefício por incapacidade, na forma do disposto do inciso 2 do caput do artigo 55 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, exceto para efeito de carência. Parágrafo 2º. As competências em que o salário de contribuição mensal tenha sido igual ou superior ao limite mínimo serão computadas integralmente como tempo de contribuição, independentemente da quantidade de dias trabalhados. Parágrafo 3º. Na hipótese de o débito ser objeto de parcelamento, o período correspondente ao parcelamento somente será computado para fins de concessão de benefício do RGPS e de emissão de certidão de tempo de contribuição para fins de contagem recíproca após a comprovação da quitação dos valores devidos. Artigo 19d. O Ministério da Economia manterá sistema de cadastro dos segurados especiais no CNIS, observado o disposto no parágrafo 7º e 8º do artigo 18, e poderá firmar acordo de cooperação com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e com outros órgãos da administração pública federal, estadual, distrital e municipal para a manutenção e a gestão do sistema de cadastro. Parágrafo 1º. O sistema de que trata o caput preverá a manutenção e atualização anual do cadastro e conterá as informações necessárias à caracterização da condição de segurado especial. Parágrafo 2º. A manutenção e atualização de que trata o parágrafo 1º ocorrerão por meio da apresentação pelo segurado especial de declaração anual ou de documento equivalente, conforme definido em ato do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Parágrafo 3º. A aplicação do disposto neste artigo não poderá acarretar ônus para o segurado, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º. Parágrafo 4º. O INSS, no ato de habilitação ou de concessão de benefício, verificará a condição de segurado especial e, se for o caso, o pagamento da contribuição previdenciária nos termos do disposto na Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, de modo a considerar, dentre outras informações, aquelas constantes no CNIS. Parágrafo 5º. A atualização anual de que trata o parágrafo 1º será feita pelo segurado especial até 30 de junho do ano subsequente. Parágrafo 6º. É vedada a atualização anual de que trata o parágrafo 1º, decorrido o prazo de 5 anos, contado da data a que se refere o parágrafo 5º. Parágrafo 7º. Decorrido o prazo de 5 anos de que trata o parágrafo 6º, o segurado especial somente poderá computar o período de trabalho rural se efetuados na época apropriada e a comercialização da produção e o recolhimento da contribuição prevista no artigo 25 da Lei nº 8.212, de 1991. Parágrafo 8º. O INSS utilizará as informações constantes do cadastro de que trata o caput para fins de comprovação da condição e do exercício da atividade rural do segurado especial e do seu grupo familiar. Parágrafo 9º. A partir de 1º de janeiro de 2023, a comprovação da condição e do exercício da atividade rural do segurado especial ocorrerá exclusivamente por meio das informações constantes no cadastro a que se refere o caput, observado o disposto no parágrafo 18. Parágrafo 10.
para o período anterior a 1º de janeiro de 2023, o segurado especial comprovará o exercício da atividade rural por meio de autodeclaração ratificada por entidades públicas credenciadas nos termos do disposto do artigo 13 da Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, e por outros órgãos públicos, observado o seguinte: 1. A autodeclaração será feita por meio do preenchimento de formulários que serão disponibilizados pelo INSS. 2. A ratificação da autodeclaração será realizada por meio de informações obtidas das bases de dados da Secretaria da Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e outras bases de dados a que o INSS tiver acesso. E 3. As informações obtidas por meio de consultas às bases de dados governamentais que forem consideradas insuficientes para o reconhecimento do exercício de atividade rural alegada poderão ser complementadas por prova documental contemporânea ao período informado. Parágrafo 11. Complementarmente, a autodeclaração de que trata o parágrafo 10 e ao cadastro de que trata o caput, a comprovação do exercício de atividade do segurado especial será feita por meio dos seguintes documentos, dentre outros: 1. Contrato de arrendamento, de parceria ou de comodato rural. 2. Declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso 2 do caput do artigo 2º da Lei nº 12.188, de 2010, ou pelo documento que venha a substituir. 3. Bloco de notas do produtor rural. 4. Documentos fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o parágrafo 7º do artigo 30 da Lei nº 8.212, de 1991, emitidos pela empresa adquirente da produção com indicação do nome do segurado como vendedor. 5. Documentos fiscais relativos à entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante. 6. Comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização de produção rural. 7. Cópia da declaração de imposto sobre a renda com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural. Ou 8. Licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Parágrafo 12. Sempre que o tipo de outorga informado na autodeclaração de que trata o parágrafo 10 for de parceiro, meeiro, arrendatário, comodatário ou de outra modalidade de outorgado, o documento deverá identificar e qualificar o outorgante. Parágrafo 13. A condição de segurado especial dos índios será comprovada por meio de certidão fornecida pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI, que 1. Conterá a identificação da entidade e de seu emitente com a indicação do mandato, se for o caso. 2. Será fornecida em 2 vias, em papel timbrado, com numeração sequencial, controlada e ininterrupta. 3. Terá a identificação, a qualificação pessoal do beneficiário e a categoria de produtor a que pertence. 4. Consignará os documentos e as informações que tenham servido de base para sua emissão e, se for o caso, a origem dos dados extraídos de registros existentes na própria entidade declarante ou em outro órgão, entidade ou empresa, desde que idôneos e acessíveis à Previdência Social. 5. Não conterá informações referentes ao período anterior ao início da atividade da entidade declarante, exceto se baseado em documento que constitua prova material do exercício dessa atividade. E 6. Consignará os dados relativos ao período e à forma de exercício da atividade rural nos termos estabelecidos pelo INSS.
Parágrafo 14. A homologação a que se refere o parágrafo 13 se restringirá às informações relativas à atividade rural e deverá atender os seguintes critérios. 1. Conterá a identificação do órgão e do emitente da declaração. 2. Conterá a identificação, a qualificação pessoal do beneficiário e a categoria de produtor a que pertence. 3. Consignará os documentos e as informações que tenham servido de base para sua emissão e, se for o caso, a origem dos dados extraídos de registros existentes na própria entidade declarante ou em outro órgão, entidade ou empresa, desde que idôneos e acessíveis à Previdência Social. E 4. Consignará dados relativos ao período e à forma de exercício da atividade rural nos termos estabelecidos pelo INSS. Parágrafo 15. Até 1º de janeiro de 2025, o cadastro de que trata o caput poderá ser efetuado, atualizado e corrigido sem prejuízo do prazo de que trata o parágrafo 9º e das regras permanentes estabelecidas nos parágrafos 5º e 6º. Parágrafo 16. Na hipótese de haver divergência de informação entre o cadastro de que trata o caput e as demais bases de dados, para fins de reconhecimento do direito de beneficiário, o INSS poderá exigir a apresentação dos documentos referidos no parágrafo 11. Parágrafo 17. As informações obtidas e acolhidas pelo INSS diretamente de bancos de dados disponibilizados por órgãos do poder público serão utilizadas para validar ou invalidar informações para o cadastramento do segurado especial e, quando for o caso, para deixar de reconhecer o segurado nesta condição. Parágrafo 18. O prazo a que se refere o parágrafo 9º será prorrogado até que 50% dos segurados especiais, apurados conforme quantitativo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, estejam inseridos no Sistema de Cadastro dos Segurados Especiais de que trata o caput. Parágrafo 19. O fim da prorrogação a que se refere o parágrafo 18 será definido em ato de secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Artigo 19-E. A partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo do salário do benefício exigido para o reconhecimento do direito aos beneficiários do RGPS e para fins de contagem recíproca, somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput, ao segurado que, no somatório de remunerações auferidas no período de um mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, será assegurado. 1. Complementar a contribuição das competências de forma a alcançar o limite mínimo do salário de contribuição exigido. 2. Atualizar o excedente do salário de contribuição superior ao limite mínimo de uma competência para completar o salário de contribuição de outra competência até atingir o limite mínimo. Ou 3. Agrupar os salários de contribuição inferiores ao limite mínimo de diferentes competências para aproveitamento em uma ou mais competências até que essas atinjam o limite mínimo. Parágrafo 2º. Os ajustes de complementação, utilização e agrupamento previsto no parágrafo 1º poderão ser efetivados a qualquer tempo, por iniciativa do segurado, hipótese em que se tornarão irreversíveis e irrenunciáveis após processados. Parágrafo 3º. A complementação de que trata o inciso 1 do parágrafo 1º poderá ser recolhida até o dia 15 do mês subsequente ao da prestação do serviço e, a partir desta data, com os acréscimos previstos no artigo 35 da Lei nº 8.212, de 1991. Parágrafo 4º.
Os ajustes de que tratam os incisos 2 e 3 do parágrafo 1º serão efetuados na forma indicada ou autorizada pelo segurado, desde que utilizadas as competências do mesmo ano civil definido no artigo 181-E, em conformidade com o disposto nos parágrafos 27-A ao 27-D do artigo 216. Parágrafo 5º. A efetivação do ajuste previsto no inciso 3 do parágrafo 1º não impede o recolhimento da contribuição referente à competência que tenha o salário de contribuição transferida, em todo ou em parte, para agrupamento com outra competência a fim de atingir o limite mínimo mensal do salário de contribuição. Parágrafo 6º. Para a complementação ou recolhimento da competência que tenha o salário de contribuição transferida, em todo ou em parte, na forma prevista no parágrafo 5º, será observado o disposto no parágrafo 3º. Parágrafo 7º. Na hipótese de falecimento do segurado, os ajustes previstos no parágrafo 1º poderão ser solicitados por seus dependentes para fins de reconhecimento de direito para benefícios a eles devidos até o dia 15 do mês de janeiro subsequente ao do ano civil correspondente, observado o disposto no parágrafo 4º. Artigo 19-F. A obrigação do INSS de promover a instrução de requerimentos e a comprovação de requisitos legais para o reconhecimento de direitos não afasta a obrigação de um interessado ou seu representante juntar ao requerimento toda a documentação útil ou a comprovação do direito, principalmente em relação aos fatos que não constem da base de dados da Previdência Social. Artigo 20. Filiação é o vínculo que se estabelece entre pessoas que contribuem para a Previdência Social e esta, do qual decorrem direitos e obrigações. Parágrafo 1º. A filiação à Previdência Social decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada para os segurados obrigatórios, observado o disposto no parágrafo 2º, e da inscrição formalizada com pagamento da primeira contribuição para o segurado facultativo. Parágrafo 2º. A filiação do trabalhador rural contratado por produtor rural, pessoa física, por prazo de até 2 meses no período de 1 ano, para o exercício de atividade de natureza temporária, decorre automaticamente de sua inclusão em declaração prevista e em ato do secretário especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia, por meio de identificação específica. Parágrafo 3º. O exercício de atividade prestada de forma gratuita e o serviço voluntário nos termos do disposto da Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, não geram filiação obrigatória ao RGPS. Artigo 21. Revogado. Subseção 2. Do dependente. Artigo 22. A inscrição do dependente do segurado será promovida quando do requerimento do benefício a que tiver direito, mediante a apresentação dos seguintes documentos. 1. Para os dependentes preferenciais. A. Cônjuge e filhos, certidões de casamento e de nascimento. B. Companheira ou companheiro, documento de identidade e certidão de casamento com averbação da separação judicial ou divórcio, quando um dos companheiros ou ambos já tiverem sido casados, ou de óbito, se for o caso. E C. Equiparado a filho, certidão judicial de tutela e, em se tratando de enteado, certidão de casamento do segurado e de nascimento do dependente, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 16. 2. Pais, certidão de nascimento do segurado e documentos de identidade dos mesmos. E 3. Irmão, certidão de nascimento. Parágrafos 1º e 2º revogados. Parágrafo 3º. Para a comprovação do vínculo e da dependência econômica, conforme o caso, deverão ser apresentados no mínimo 2 documentos, observado o disposto no parágrafo 6º-A e 8º do artigo 16, e poderão ser aceitos dentre outros. 1. Certidão de nascimento de filho à vida em comum. 2. Certidão de casamento religioso. 3. Declaração do imposto de renda do segurado, em que conste interessado como seu dependente. 4. Disposição
Disposições testamentárias. 5. Revogado. 6. Declaração especial feita perante tabelião. 7. Prova de mesa em domicílio. 8. Prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos de vida civil. 9. Procuração ou fiança reciprocamente outorgada. 10. Conta bancária conjunta. 11. Registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado. 12. Anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados. 13. Apólice de seguro, da qual consta o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária. 14. Ficha de tratamento e instituição de assistência médica, da qual consta o segurado como responsável. 15. Escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome de dependente. 16. Declaração de não emancipação do dependente menor de 21 anos, ou 17, quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar. Parágrafo 4º. O fato superveniente que importe em exclusão ou inclusão de dependente deve ser comunicado ao Instituto Nacional de Seguridade Social com as provas cabíveis. Parágrafo 5º. Revogado. Parágrafo 6º. Somente será exigida certidão judicial de adoção quando esta for anterior a 14 de outubro de 1990, data da vigência da Lei nº 8.069 de 1990. Parágrafos 7º e 8º revogados. Parágrafo 9º. No caso de dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, para fins de inscrição e concessão de benefício, a invalidez será comprovada por meio de exame médico pericial a cargo da Perícia Médica Federal e a deficiência por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Parágrafo 10. O dependente menor de 21 anos de idade apresentará a declaração para atestar a não ocorrência das hipóteses previstas no inciso 3 do caput do artigo 17. Parágrafo 11. Revogado. Parágrafo 12. Os dependentes excluídos de tal condição em razão de lei têm suas inscrições tornadas nulas de pleno direito. Parágrafo 13. No caso de equiparado a filho, a inscrição será feita mediante a comprovação da equiparação por documento escrito do segurado falecido, manifestando essa intenção, da dependência econômica e da declaração de que não tenha sido emancipado. Parágrafo 14. Caso o dependente só possua um dos documentos a que se refere no parágrafo 3, produzido em período não superior a 24 meses anteriores à data do óbito, ou do recolhimento à prisão, a comprovação de vínculo de dependência econômica para este período poderá ser suprida por justificação administrativa, processada na forma prevista no artigo 142, na forma prevista nos artigos 142 ao artigo 151. Artigo 23. Revogado. Artigo 24. Os pais ou irmãos deverão, para fins de concessão de benefícios, comprovar a inexistência de dependentes preferenciais, mediante declaração firmada perante o Instituto Nacional de Seguro Social. Encerramos a leitura por aqui hoje. E se você vai fazer o concurso do INSS ou por algum motivo você precisa estudar a legislação do INSS, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação quando eu publicar os próximos vídeos com o decreto. Até o próximo vídeo.